Pronto, pessoal. Boa noite, né? Vamos para mais uma aulinha de geometria básica do ensino médio, certo? Na última aula a gente fez algumas atividades, alguns exercícios resolvidos, né? De relações trigonométricas, tá? Falando um pouquinho de seno, tangente, cosseno, tá ok? E todas essas relações que existem entre esses entes. Então hoje o que eu quero é falar um pouquinho de seno e cosseno de ângulos obtusos, ou seja, né? Aqueles ângulos maior que 90 graus, tá? E menor que 180, tá? A gente já sabe, né? Das últimas aulas, ou melhor, da última, né? Dos ângulos notáveis, né? Eu falei para vocês, seno 30, 45, 90. Então, esses ângulos, a gente tem que ter eles sempre em mente, né? Como, assim, nosso sobrenome. Então, a partir de agora, né? A gente vai sempre nortear que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Nesse momento, vamos aceitar isso. Isso não vai ser difícil de ver. Isso é exatamente o próximo passo, que é a gente estudar as relações do triângulo, né? Ou melhor, as relações dos ângulos em uma circunferência, tá bom? E a gente vai ver exatamente 0, 90, 180, 270 e 360, como encontrar isso num círculo trigonométrico, tá? São as relações dentro do círculo trigonométrico, é a próxima sessão da gente, tá? Então, só acompanhando aí que vão ser os próximos passos. Mas nesse momento vamos tomar, né, o seno e o cosseno de 90, respectivamente, seno de 90, 1, cosseno de 90, 0, como está aqui em azul para vocês. E a partir disso, a gente vai tentar correr atrás dos ângulos, do seno e cosseno de ângulos obtusos, ou seja, aqueles que estão entre 90 e 180. E para isso a gente vai usar a seguinte relação. Para o seno de x, a gente vai dizer exatamente que o seno de x vai ser seno de 180 menos x. Tá? Observa aqui que a gente tem um sinal positivo. Contudo, o cosseno, tá, de x, a gente vai utilizar como seno a mesma coisa, 180 menos x, contudo, com um sinal negativo. Esse x, lembre que são ângulos obtusos, ou seja, ângulos que estão entre 90 e 180 graus. Aqui também é interessante, tá? Quando a gente for estudar isso no círculo trigonométrico, bem, isso é a estrutura de qualquer curso básico, tá? É uma pena, mas quando a gente vai estudar isso no círculo trigonométrico, a gente consegue ver isso com mais facilidade. Por que aqui é mais e aqui é menos? A gente vai ver isso pelos quadrantes que se encontram, tá? Os elementos, o seno e o cosseno. Por isso que aparece esse sinalzinho aqui, tá? Então a gente vai ver isso nos próximos capítulos. A priori, nesse momento, não é difícil essa memorização, mas a gente vai ver que é bem mais simples, tá? Tratar isso quando você olha os quadrantes. Se eu tenho o primeiro quadrante do círculo trigonométrico, então, se eu rebato, significa dizer que, por certa forma, seno e cosseno é negativo, tá? A mesma coisa, se eu estou no segundo quadrante, se eu rebato por quarto, então, de uma forma é positivo e de outra forma é negativo, dependendo do seno e cosseno, tá bom? Então, a gente vai ver que não é difícil quando a gente olha para os quadrantes, tá? Só vou seguir a cronologia normal aqui do curso. Então, beleza. Então, toma isso em mente. Seno de qualquer ângulo obtuso é o seno de 180 menos o ângulo, e o cosseno menos o cosseno de 180 menos o ângulo, tá? Então, simples. Tá, eu quero ver quem é o seno de 150. Tá, pega o seno de 180 menos 150, dá 30. Seno de 30, a gente sabe. Então, seno de 150 é equivalente ao seno de 30. Significa dizer o quê? Significa dizer que o seno de 150 vale 1/2. Isso é interessante, mais uma vez, para vocês irem lembrando no futuro. O seno de 30 está aqui, tá? Que ele é positivo. Mas observa que quando você vai para o segundo quadrante, que é 150, ele, por um lado, é negativo, que é exatamente o cosseno rebato aqui, no eixo X, e o seno é positivo. Olha só, mais 1/2 e menos raiz de 3 sobre 2. Isso está relacionado muito pelos quadrantes que estão os ângulos, tá ok? Num círculo trigonométrico. A gente vai ver isso bem direitinho, tá? São cenas do próximo capítulo. Nesse momento, vocês só precisam saber a relaçãozinha.
Então, por certa parte, seno de 30 é igual ao seno de 150, que é 1/2. Por outro lado, 180 menos 150 continua a ser 30. Então, 30, só que a gente tem que ter cuidado. Cosseno com menos. Então, menos raiz 3 sobre 2. Lembrar que cosseno de 30 e seno de 30 são daqueles ângulos notáveis. Que eu lembro que não precisa ser decorado. Tem duas formas de encontrar esses ângulos. E eu passei isso para vocês, tá? Nas notas. Um a gente explicou e o outro eu disse para vocês darem uma estudada, tá bom? Não precisa decorar. Querem decorar? Paciência. A cabeça da gente pode servir para guardar outras coisas que a gente não consegue deduzir facilmente, tá? Mas como isso aqui é bem simples de deduzir, a gente fez isso, tá? Eu sugiro sempre que vocês tentem deduzir na hora de uma atividade, tá? Então, as atividades, quando a gente trata de ângulos notáveis, não terão os valores, tá? Só não os ângulos que não são os notáveis, tá? Seno de 18 graus, seno de 22,5 graus, cosseno de 42,1. Isso aí não, tá? Isso aí a gente vai disponibilizar, mas os notáveis não, tá? Beleza. Então, o que é que a lei do seno diz, pessoal? A lei do seno diz que em um triângulo qualquer, a gente não estou falando de triângulo retângulo, qualquer, soma de 180 os ângulos, tá? As medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos a eles. Ou seja, A sobre seno de A. Então, seno de A, lembra que esse A chapeuzinho é o ângulo. Então, o seno de A, chapeuzinho, esse A que está aqui, é exatamente a medida do lado oposto ao seno de A. Tá? A mesma coisa B. B está para o seno de B. B é o ângulo onde eu vejo o lado oposto, a medida do lado oposto. A gente vai fazer uma figurinha aqui na próxima slide. A mesma coisa com C. Vamos ver uma figura mais simples, já aplicar aqui no exemplo. Olha só que exemplo bacana. Um poste que todo mundo tem aqui nas suas casas e uma casa. E a gente tem um fio, né, que leva para dentro da casa, né? O poste. Observa que até um lago está no meio aí, tá? Mas esse lago não interfere em nada. Isso aqui, ó, continua, é uma reta, tá? Então o lago é só para dificultar a contextualização, né? Alguém vir aqui querer calcular isso daqui para encontrar, não precisa, tá? Vamos ver que não precisa. Então vamos aplicar essa relação já num triângulo aqui para ficar mais fácil para a gente ver, né? Para aplicar a lei dos senos. Então o que foi que eu lhe disse? Recapitulando, a medida dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos a ele, tá bom? Então beleza. Observe, eu tenho um triângulo que eu chamei de OPC, tá? Eu não sei se isso é 90 graus, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante. Não deduzam da figura que isso vale 90 graus, não, tá? Nem levem régua, nada, tá? Isso daqui não dá para deduzir dessa forma. As figuras são imprecisas se tiverem figuras. Vocês vão deduzir os ângulos, esse ângulo, somando todos e igualando a quem? 180 graus. Tá? Eu disse que é um triângulo qualquer. A gente sabe que a soma dos ângulos de triângulo qualquer vale 180. Então, cuidado. Isso pode ser 90? Pode, mas pode não ser. Pela cara aqui, não, né? Porque 49 mais 30 dá 79. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que deduzir, né? A gente tem que deduzir que ângulo é esse. Por quê? A gente tem esse poste ligado. Eu tenho a distância de um ponto O qualquer aqui. E quero saber, de certa forma, quanto é que vale o comprimento do fio, tá? O comprimento do fio. Isso aqui pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser o que seja, tá? Outro poste, tá? E eu posso querer a distância dos dois postes, tá bom? Pode ser o que queira, tá? E aí eu quero saber qual é essa distância. Então a gente tem que usar essas relações. Observa que o seno desse cara oposto a ele, 22 sobre o seno de 30. É isso que eu estou dizendo. Ó. A sobre o seno de A. Seno de A, o oposto a ele é A. Opa, passei. 22 sobre o seno de 30. 49 sobre, aqui, ó, seno, a distância de PC sobre o seno de 49. Só que eu não sei a distância de PC. Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui eu consigo encontrar o ângulo e eu vou querer saber qual é essa distância, OC, sobre o seno de P. O seno de P eu sei encontrar. Então, o que é mais simples de se encontrar agora? O que é mais simples de se encontrar agora é o seno
é o seno de P, ou o ângulo P, formado por OPC, que é quem? 49 mais 30 mais alfa igual a 180. Ou qualquer letra que você queira escolher, tá? Eu não coloquei nenhuma letra, mas chamei medida de OPC. Quem tiver a fim de colocar ali uma letra grega, e isso é o ângulo, fica à vontade, gosto do freguês. Então, 180 menos 79, 101. Então, observa que a figura pode lhe induzir a achar que isso é 90 graus, tá? Só que isso não é 90 graus, tá bom? Então, sempre encontrem utilizando as fórmulas ou as ideias que foram dadas aqui no curso, tá? Então, a gente já sabe que quanto equivale aquele ângulo. Esse ângulo aqui vale, pessoal, 101. Então, eu tenho todos os ângulos do triângulo e tem um lado. Ó, tem um ladozinho aqui, né, de OP, que nesse caso, se eu pegar, é o oposto ao seno de 30. Então, de certa forma, eu já tenho mais ou menos ali minha primeira parcela na relação do lei dos senos. Falta essas duas, né? Pra gente tentar mexer. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, né? Quem é o seno de 101? Vamos ver quem é o seno de 101. Vamos aplicar o conceito de seno de um ângulo obtuso. 180 menos 101, 79. 179. Tá aí. Professor, 179 não é notável. Tá bom. Eu vou lhe dar o 179. 179 é 0,98. E o seno de 49 é 0,75. Esse daqui é equivalente aos 79. Esse aqui é o 49, esse aqui você tem que saber, tá? Esse aqui você tem que saber. Esse aqui você tem que saber. Os outros dois eu vou te dar, tá? Então, beleza. Dei o de 79, 0,98. E dei o 49, que é o 0,75, tá? Então, com isso em mãos, o que é que eu tenho, pessoal? Com isso em mãos, eu tenho agora as relações utilizando a lei dos senos. PC, o lado oposto ao seno de 49 está para o seno de 49. Vamos lá ver? Vamos voltar na figura. PC, ó. PC, esse ladinho aqui, ó. Seno de 49, nada oposto, tá certo. PC está para o seno de 49. Assim como OP está para o seno de 30, tá? Assim como OC está para o seno de 101, tá ok? Aqui está. PC está para o seno de 49, assim como OP está para o seno de 30, assim como OC está para o seno de 101. Então, agora a gente tem que notar, né? O que eu tenho, o que eu não tenho, e encontrar os valores. Então, vamos lá. Quem é a medida, né? A gente sabe que 22 é P, desculpa, OP, né? OP é 22 e o seno de 30, vocês devem saber. Então, vamos lá. Ó. 22 sobre o seno de 30 está para OC sobre o seno de 101. Eu não sei o OC, tá? Então, vou encontrar OC. Observa, o seno de 30 é 1 meio, que eu escrevi aqui como 0,25. O seno de 101, a gente acabou de encontrar o equivalente ao seno de 79, então dá 0,98, multiplicado por 22. Pronto. Então já tem uma distância OC. Tem uma distância OC. Perfeito. Agora eu quero a distância PC, tá? PC. Então, PC está por seno de 49, que eu dei. 22 está por seno de 30, que todo mundo aqui deve saber. Fazendo a mesma continha, encontramos PC. Então, o que é que a gente encontra, né? Primeira coisa que a gente fez, a medida de OPC, 101. A distância de OC é 43,12 metros, aproximadamente, tá? E o comprimento do fio é aproximadamente 33 metros, tá bom? Qual a grande dificuldade, pessoal? Talvez alguns de vocês tenham dificuldade de resolver esse tipo de situação, tá? Em geral, eu sou bem, digamos assim, bem tranquilo, né, em aceitar as respostas. Se você chegou nesse ponto, tá? Quem ultrapassa e tenta pelo menos resolver, fazer lembro que não pode usar a calculadora, tá? Eu tento olhar se dá para considerar alguma coisa e etc. Mas, em geral,
as minhas questões eu tento não trabalhar com números aproximados, para vocês não terem nenhum problema, tá? Sempre números inteiros, tá bom? Se escapar algum aproximado, vocês deixam na raiz, sem nenhum problema, ou na fração, certo? Fica combinado assim. Perfeito. Mais um exemplo, outro simples, né? Encontrar o valor de x. Esse aqui é mais simples, né? Aqui é um triângulo isósceles, tá? Os ângulos, tem dois ângulos iguais, né? Aqui eu coloquei os da base, 50, 50, da base de quem vê, né? De quem está vendo de frente aqui, como eu estou vendo, né? Pensando que isso daqui é a base. Aí depende do referencial, alguém pode estar vendo daqui, né? E aqui é a base, mas bem. E aí eu dei um terreno triangular, né? Que mede 50, 50, e aqui eu não sei. E eu sei os ângulos, né? Formam a base, forma 50 e 50, e eu tenho um ângulo, né? Que forma aqui, ó, nesses dois de 50, esses lados de 50 metros, 80, né? Então ele quer calcular a metragem total, tá? Total dessa cerca, né? Ele quer cercar o terreno e ele quer calcular a metragem total, tá? Vamos lá. O que é que eu preciso? Eu preciso encontrar esse rapazinho, né? Só que a gente tem uma relação boa. Esse lado está para esse seno, assim como esse lado está para esse seno, assim como esse lado está para esse seno. Então, é só a gente escolher uma das relações e encontrar o valor de x. Tá bom. Eu coloquei x está para o seno de 180, assim como 50 está para o seno de 50. Fazendo a continha, vamos chegar a 64,3, o valor de x, tá? Observa que esse seno aqui, ó, eu vou dar na tabelinha, tá? Quando eu for montar a prova, os senos que forem utilizados, eu faço uma tabelinha lá no final da prova e deixo disponibilizado para vocês. Então, quem é o valor de x? 64,3. Acabou, professor, o negócio aqui? Não. Eu não pedi para encontrar o valor de x. Eu pedi para encontrar o perímetro. Ou seja, você quer saber quanto de cerca você vai utilizar para toda a região triangular do seu terreno. Então, eu tenho que calcular o quê? A soma de 50 mais 50 mais x. Tá? Então, parei aqui. Não está 100% correto. Então, termina a questão. Lê. O pessoal tem que ler, tá? Leiam bem as questões. Em geral, são questões curtas, mas vocês precisam ler. Então, tem 164,3 metros, ou seja, a soma de todos os lados, tá? Perfeito. Vamos aqui para mais um exercício resolvido e depois a gente vamos passar, né, para a lei dos cossenos, tá ok? Lei dos cossenos, que é o que a gente finalizaria a nossa aula de hoje, tá bom? Então, com isso em mãos, vamos calcular aqui, ó, as medidas do lado e a diagonal, tá? De um losango, tá ok? De um losango, cuja diagonal menor mede 5 centímetros, tá? Estou chamando aqui centímetros, e cujos ângulos obtusos, lembra, obtuso maior que 90 e menor que 180, tá? Maior que 90 e menor que 180, tá? Os ângulos obtusos, deixa eu olhar aqui, um momentinho. Os ângulos obtusos, isso, medem 130, tá? Beleza, calcular a medida do lado da diagonal maior de um losango cuja diagonal menor mede 5 e cujos ângulos medem 130. Então, vamos calcular a medida dos lados e da diagonal. Só usando lei dos cossenos, tá, pessoal? Olha só, por quê, pessoal? Porque a gente tem um losango, a gente já viu, né? Que esse losango a gente pode dividir em quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. 4 triângulos, tá? 4 triângulos. Lembra que eu tenho uma informação. A diagonal, o quê? Menor, mede 5. A diagonal menor medindo 5, pessoal, lembra que esse ponto aqui é exatamente o ponto médio, tá? Se é 5, aqui vale 2,5, aqui vale 2,5, tá certo? Então, a gente já tem essa informação, tá bom? Então, eu quero a diagonal maior e quero os ângulos. Ora, a primeira coisa que eu tenho que ver é, eu tenho um triângulo isósceles, tenho dois ângulos iguais aqui, ó, 65 e 65. Será que eu sou capaz de calcular esse? Claro, né? Esse ângulo é quem? 180, que é a medida dos ângulos internos desse triângulo grande aqui, ó. 180 menos o quem? Menos quem? Os dois ângulos que eu já dei da base do triângulo isósceles. 65 mais 65, tá? Então dá 180 menos 130
isso dá 50. Então, já sei que esse rapazinho mede 50. E a gente viu, no começo do curso, que a diagonal maior corta exatamente esse ângulo pela metade. Tá? Pela metade. Então, observa que eu já tenho... Desculpa, voltei. Eu já tenho esse lado, e agora eu já tenho esse ângulo e esse ângulo. Tá? Agora, pessoal, é usar as leis dos senos. Como é que a lei do seno diz? Vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Sempre, sempre. As diagonais de um losango maior e menor se interceptam no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Se isso aqui é 90 graus, então esse lado, que eu chamei de AD, você pode chamar de DA, gosto do freguês, tá? Está para o seno de 65, ou seno de 90 aqui, né? Se a gente pudesse pensar aqui, eu poderia fazer isso, pessoal. Eu poderia pegar esse ângulo. Vejam se vocês conseguem. Desafio para vocês, tá? Observa. Eu tenho esse lado AD. Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. E eu gostaria de saber se, ao invés de eu pegar 65, o seno de 65 para o AD, eu posso pegar o seno de 90 graus. Tá? Pergunta para vocês. Quero resposta na próxima aula. Ou então no fórum, tá? De discussões. Foi clara a pergunta? Eu poderia usar as relações do seno, tá? Lembra? Vamos recapitular aqui. Eu poderia usar a lei dos senos, voltar. Essa lei, tá? Aqui. Para garantir, para encontrar, para trabalhar no triângulo pequenininho, aqui, ó, nesse triângulo, ao invés de 65, essa é a minha pergunta, tá bom? Então, minha resposta na próxima aula vocês devem dar. Já tem o pessoal mais aí adiantado, já tá falando aí no chat, tá? Faça a continha, tá bom? E vejam se bate com o que eu fiz aqui. Tá bom, vou usar o triângulo maior, tá? O triângulo isósceles. Então, vou utilizar o triângulo isósceles para que AD está para o seno de 65. Perfeito. Assim como 5, tá? Está para o seno de 50, que é isso tudo, tá? Eu estou usando triângulo maior, tá? Perfeito. Então, eu sei quem é AD. Quanto vale AD? 5,9, tá? Os números não estão muito bacanas, mas 5,9. Eu tenho esse rapazinho, tenho esse, e agora eu preciso encontrar, eu quero diagonal maior, né? Preciso encontrar esse, tá? Então, 5,9 eu já tenho. Então, vamos calcular aqui, aplicar o teorema de Pitágoras, né? Só que agora, eu vou calcular o teorema de Pitágoras em AED. Peraí, professor, mas o senhor usou toda a relação, a lei dos senos, no triângulo ADB. Tudo bem. Mas o teorema de Pitágoras, eu não posso aplicar no triângulo ADB. Eu preciso exatamente o quê? Do 90 grauzinho aqui, né, pessoal? O triângulo de Pitágoras é o quê? Cateto oposto, quadrado, né? De A, cadê? O AD ao quadrado é igual ao ABD, cadê o BD? BD dividido por 2, que é o ED, tá? Com o AE ao quadrado, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observe que eu estou escrevendo, digamos assim, mais complicado só, tá? AC sobre 2, AC sobre 2 é o AE, tá bom? BD sobre 2 é exatamente o quê? O ED, que a gente já sabe, tá bom? Então, isso significa dizer o quê? AC ao quadrado sobre 4, que é o que eu quero. Eu poderia só encontrar o AE e multiplicar por 2, tá? Só como eu já coloquei o AC direto, então a gente já vai encontrar ele. AC ao quadrado sobre 4, mais esse pedacinho aqui, ó, 2,5 ao quadrado. E isso dá exatamente 10,7. 10,7 aproximadamente, tá? Já que a gente já tem uma aproximação. 10,7. Então, esse comprimento aqui vale 10,7.
Tá bom? Então, a diagonal maior vale 10,7 e a menor 5,9. Existe outra forma de fazer isso? Sim. Tá? Vocês podem utilizar o triângulo menor. Tá bom? E encontrar esse pedaço. Agora, só cuidado, pessoal. Cuidado. Quando vocês encontrarem isso, não diga que isso é a diagonal maior, não, tá? A diagonal maior é 2 vezes isso. Então, tenham cuidado. É um jeito mais simples de você só usar a relação do triângulozinho menor aqui, que é formado por 90, 65 e 25. Contudo, tenham cuidado que a gente quer a diagonal maior. Então, você tem que multiplicar por 2 o resultado. Foi claro? Sim, perfeito. Então, vamos seguir. Agora, vamos para finalizar, vamos fazer lei dos senos e dar a aplicar, né? Mais uma vez, triângulo qualquer. Alguém já falou aí, né? Não, isso é triângulo qualquer. A gente pode aplicar essas relações no triângulo no qual tem um ângulo de 90 graus. E, claramente, é um triângulo qualquer. Tá? Em triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados da medida dos outros dois, menos 2 vezes o produto dessa medida pelo cosseno. De que ângulo? Desse rapazinho, não do ângulo que eu estou querendo encontrar aqui o quadrado. Observa, A ao quadrado é igual a quem? B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC. Cosseno de A, que é exatamente o que? É o lado que eu estou vendo, o oposto. Tá? A gente vai fazer a figurinha. Mesma coisa para o B. Tá? Não é tão difícil de memorizar, tá? Essa forma. Porque sempre vai ser o quadrado dos outros dois lados, tá? Só que a gente sempre, aqui, ó, tira exatamente o B. 2AC cosseno de B, tá? Lembra que B é o ângulo, tá? Esse B não é esse B. Esse B é a medida do lado, tá? Vamos ver a figurinha. E seu quadrado vale a mesma relação. Na figurinha fica melhor para a gente fazer um exemplo, por exemplo. Ó, aqui, ó, um exemplozinho, já no exemplo. Vamos pegar o triângulo C, sei lá, ponto vermelho, S. Vou fechar aqui, né? Isso aqui é o triângulo. Tá bom? Esse é o triângulozinho. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho um ângulo aqui, que eu não sei qual é, tá? A gente vai já chegar nele. Tem um ângulo aqui que eu não sei qual é. Eu tenho aqui a distância desses dois pontos. Tenho esse lado, eu tenho. Eu tenho esse outro lado e tenho esse ângulo. Agora a gente vai contextualizar, né? Vamos dar uma contextualização. Eu poderia dar simplesmente essa figura e pedir exatamente, por exemplo, o valor desse lado. Tá bom? Só isso. Poderia esquecer essa conversa e me dizer quanto é que vale X. Tá? Ou fazer uma conversinha. Então, vai ter uma conversinha bonita, né? Então, beleza. Vamos pegar um avião que percorreu, saiu lá de Petrolina, andou 90 quilômetros, tá? Em uma certa direção. Direção norte aí, coloquei, tá? Então, um ponto importante, pessoal. Isso daqui não vai estar na prova, tá? Tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que desenhar. O que vai estar é isso aqui, ó. E isso daqui vocês vão ter que transformar nisso para fazer o problema. Tá bom? Nas avaliações. Então, beleza. Então, pega o avião, saiu danado do avião na direção norte, 90 quilômetros. Tá? Chegou nesse ponto, tá? Ele mudou de direção. No sentido horário. Cuidado, tá, pessoal? Uma coisa é no sentido anti-horário. Relógio, ele anda para cá. Horário. Se eu dissesse no sentido anti-horário, era para o outro lado, era para cá, tá? Se fosse no anti-horário, era para cá, tá? Então, teria um valor aqui. Só que eu estou dizendo no sentido horário. Então, eu venho, o avião passaria direto. Opa, peraí, ele não passou direto, não. Ele andou 35, no sentido horário. Tá bom? Então, tá aí, 35 graus. Tá? Mudou direção por um ângulo de 35 graus no sentido horário e andou mais 115 quilômetros, tá? Até aterrissar, tá bom? Ainda bem que aterrissou, não caiu, né? Até aterrissar. Beleza. C, ponto C. Então, eu tenho SC, tenho essa distância, tenho esse ângulo e tenho essa outra distância. Esse outro ângulo aqui não é difícil, né, pessoal? A gente sabe que esse ângulo vale 180 todo.
Então, esse pequenininho aqui, que não é o pequeno, né? O maior, um ângulo obtuso, vai ser quem? Vai ser exatamente 180 menos quem? Menos 35, né? Então, eu tenho 180 e aí tiro 35. Vou tirar esse pedacinho aqui, 35, tá? Pode deixar maior aí o zoom para vocês verem a cor, tá? Então, 180 menos 35 é 145. Então, a partir de agora, eu tenho o ângulo pintadinho aqui de vermelho. Tá bom? Tenho esse ângulo, que vale 45. Então, beleza. Eu quero danado de saber, né, a distância entre os pontos de decolagem e aterrissagem. Ou seja, eu quero essa distância aqui, né? Passou um pouquinho. Quero essa distância aqui, tá bom? Essa danada dessa distância. Aqui. Vamos lá calcular essa distância. Beleza. E vou usar o quê? Lei dos cossenos. Estou aplicando aqui a lei dos cossenos, tá? Então, aplicando o conceito de cosseno de um ângulo obtuso, a gente sabe que o cosseno de 45 é equivalente a um cosseno de outro ângulo, com um sinal negativo. É 180 menos 145, que dá 35, com sinal negativo. Então, menos o cosseno de 35. Olhando a tabelinha, que vai estar lá no final do livro, opa, menos 0,81. Tá? Então, cosseno de 35, o cosseno de 35, que vai ser o menos cosseno de 45, vale menos 0,8192. Tá bom? Com isso em mãos, o que é que eu tenho? Eu tenho esse valor, que vale 115. Eu tenho esse valor, que vale 90. Esse valor eu não sei. Eu sei esse ângulo. E agora eu vou aplicar a lei dos cossenos. Ou seja, x ao quadrado, 115 ao quadrado mais 90 ao quadrado, tá aqui, menos duas vezes esse rapaz por ele, vezes o cosseno de quem? O cosseno do ângulo formado pelos lados, que é 45, tá? 145, desculpa. A gente já sabe o valor dos cossenos de 145, sabe quanto é 115 ao quadrado, aqui tá bem grande os valores, né? Vou tentar ser mais carinhoso, né? Então, 115 ao quadrado, 13.225, 90 ao quadrado, 8.100, e aí fazendo a multiplicação de 2 vezes 115 vezes 90 vezes o cosseno de 45, vocês vão chegar no apanhado do dia aí, 38.282,44, tá? E eu vou tirar a raiz disso. Quando eu tirar a raiz, porque eu quero encontrar o valor de x, eu vou encontrar aproximadamente 195 quilômetros. Essa foi exatamente o ponto, a distância do ponto de decolagem e de aterrissagem, tá? Eu vou tentar ser mais carinhoso com vocês aqui quanto à questão dos números, tá? Sim, quando o ângulo não for um ângulo notável, eu vou disponibilizar para vocês. Lembrem disso. Ângulo que não é notável, eu vou disponibilizar uma tabelinha no final, tá? Com os ângulos que vocês podem utilizar durante o testinho, né? A avaliação. Ok, então a gente tem mais uma. Essa daqui é análoga ao que a gente já fez, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês, tá resolvido, tá? E vamos finalizar com área de superfície triangular, tá bom? Essa daqui eu deixo para vocês, aplicação, tá bom? E vamos finalizar aqui a aula de hoje com área de superfície triangular, tá bom? Pega um triângulo aí, ABC. Observe que ABC é um triângulo qualquer, tá? Aí você pode pegar o BHC, é um triângulo retângulo, mas o ABC é um triângulo qualquer. Então, a gente sabe que o seno de A, do ângulo A, formado aqui, ó, esse rapazinho aqui, é o que eu estou chamando de A chapéu, tá? O seno de A é quem? Observa que eu tenho a altura do triângulo, então eu estou chamando essa altura de H, medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, C. Ou seja, eu sei quem é a altura, né? Desse triângulo. A altura desse triângulo é quem? C vezes o seno de A, o seno formado pelo ângulo A, tá? Vamos agora encontrar a área, né? A gente deu essas fórmulas de área já discutimos isso. A área é base vezes altura dividido por 2. Só que eu sei quem é a altura. Então, é base vezes C vezes o seno do ângulo A dividido por 2.
Ora, a gente também pode escrever a seguinte coisa, ó, que a área é A vezes C vezes o seno do ângulo B. Observa que o ângulo B agora é esse rapazinho aqui, ó. O ângulo B é esse, tá? E também do ângulo C. Por quê? Porque a gente tem as relações dos senos, tá bom, pessoal? Então, observa que, da mesma forma que a gente encontrou o seno do A, a gente pode encontrar o seno do B, o seno do C e encontrar a altura relativa em relação a esses valores. Então, observa que a gente tem 3 áreas aí, tá? Desse triângulo que a gente particionou, né? Que está particionado só para mostrar a altura, para encontrar o valor da área, através dos ângulos formados por eles, A, B e C, tá? Vamos ver aqui a relação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. A área, tá, de superfície triangular, tá? Estou pegando a região, né? Obviamente. Observa a área, a região, que está aqui em roxinho. Pronto, que está em roxo, tá? Para não pintar todo o quadrado, tá? Em uma superfície ou região triangular, a área é igual ao semiproduto, tá? Das medidas de 2 de seus lados pelo seno determinado por eles. Por que semiproduto? Porque eu estou dividindo por 2, tá, pessoal? Estou dividindo isso por 2. Então, pego o quê? 2 dos seus lados, multiplico e procuro o ângulo que determina eles. Ah, aqui, ó. Quem é o ângulo aqui? C. Eita, A vezes B, seno de C dividido por 2. Tá aqui, ó. Aqui, B vezes C, tá aqui, ó. Seno de A dividido por 2. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui o que é que a gente tem? A vezes C, seno de B dividido por 2. Tá bom? Então, essa relação é uma relação muito boa. Por quê? Porque ajuda vocês a encontrar área através do quê? Dos ângulos e dos lados. Como isso, professor? Por exemplo, vamos calcular a área de uma superfície triangular ou de um triângulo, sabendo que 2 de seus lados medem 4 e 6, respectivamente, e o ângulo formado por eles é 30, tá? Sendo de 30, vocês têm que saber, tá? Aqui eu estou dando, mas vocês têm que saber. Então, beleza. Então, a gente tem 2 lados aqui, né? 4 e 6, e tem um 30 aqui, ó. 30, tá? Então, isso é quem? 6 vezes 4, multiplicado pelo seno de 30, dividido por quanto? Por 2. Ora, a área é 6 centímetros quadrados. Olha só, não é uma coisa difícil, tá? Vamos ver mais aqui um outro exemplo. Eu quero determinar a área do triângulo ABC da figura, tá? ABC. De onde você vai sair, eu não sei. Eu vou sair de onde eu já tenho um ângulo, tá? Que é o mais fácil. Observe que eu já tenho esse ângulo. Então, se eu já tenho esse ângulo, observa que isso aqui é A, isso aqui é 4, isso aqui eu não tenho, isso aqui é C, eu não tenho ele. Ora, a gente sabe quem é o seno de 48. O seno de 48 é o quê? Medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. 4 sobre A. O seno de 48 eu vou disponibilizar, 0,74. Então, eu encontro esse valorzinho aqui, ó. A vale 5,4. Ora, com esse valor, eu encontro C. Por que eu encontro C? Porque isso aqui é um triângulo retângulo. 5,4, que é o A ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais C ao quadrado. Fazendo essa conta, C vale 3,6 centímetros. E a área? Ora, a área é o que a gente já acabou de fazer, né? A gente tem o quê? 5,4, que é A, tá? Observa aqui, pessoal. Eu não posso usar C, tá? Não posso usar A vezes C vezes o seno de 48 dividido por 2. É o lado. Então, eu tenho que pegar C e somar com quem, pessoal? Somar com 3. É o lado, tá? Então, qual é a área? É esse lado que está em vermelho, vezes A, vezes o seno de 48 dividido por 2. Não é C. Tá bom? Cuidado aí. A sutileza, tá? Então, a área é 3,18, tá? Do triângulo. 3,18 centímetros quadrados. Unidade de área. Tá bom? Então, coisas importantes que vocês podem calcular com senos e cossenos. A gente tá vendo área, a lei dos senos, a lei dos cossenos. Todas as figurinhas, brincadeirinhas de pipa, o ângulo formado entre uma pessoa soltando uma pipa e bababá.
por exemplo, foguetes, dê uma olhada dessas relações trigonométricas. Eu vou bater muito nessa tecla, tá? Porque essa é a tecla principal do ensino, para mim, na minha noção de geometria do ensino básico, que eu passo para meus alunos. Essa é a parte primordial. Se você sabe isso bem feito, você consegue fazer toda a geometria do ensino básico, tá bom? Você só estudando, mas tendo em mente essas relações de seno, cosseno, tangente, como encontrar os seno, cosseno e tangente dos respectivos ângulos, relações trigonométricas na circunferência, no triângulo retângulo, lei dos senos, cossenos, teorema de Tales. Então, tudo isso, com isso, vocês conseguem prosseguir para os próximos assuntos do ensino médio, com facilidade, tá bom? Então, isso a gente termina hoje por aqui, essa aulinha de hoje. E a gente se encontra na próxima semana, pessoal.